Tá bom? Tá, joia. Então tá. Ó, desculpa minha falta de prática. É a primeira vez que a gente está fazendo aqui, Imagina. então. Então tá, vamos começar aqui. Bom, hoje quem está com a gente é o Leandro Ribella. Ele é um esquiador brasileiro de esqui cross country, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno em 2010 em Vancouver e em 2014 em Sochi, na Rússia, né? Como vocês podem ver aí no fundo da imagem, estão os uniformes dele aí no quadro. Leandro, bem-vindo e obrigado por estar participando com a gente nesse primeiro projeto, nessa primeira gravação aí da All Mais. Eu que agradeço aí o convite, Guilherme. Espero poder contar um pouquinho aí da minha história, do esqui na rua e inspirar pessoas aí com a ideia. Legal, legal, obrigado. Bom, para começar, acho que a gente já se conhece faz algum tempinho. Quem nos apresentou foi o Cláudio, que ajudou você a transformar o esqui na rua em associação, a um projeto mais formal, né? Mas, de qualquer forma, acho que é válido se você conseguir contar um pouquinho para a gente das suas origens, né? Família, primos, onde você cresceu, para a gente tentar entender um pouquinho de onde surgiu essa ideia aí do esqui na rua, voltando bem atrás, entendendo você primeiro, quem é você. Bom, eu nasci em São Paulo, né, na capital, numa família de classe média. Minha mãe foi pesquisadora da USP, na área de medicina nuclear, por muito tempo. Meu pai é advogado e tive presente também na minha infância. A minha avó materna também foi bastante presente. É uma família pequena, né? Eu tenho só uma tia por parte de mãe, 3 primos. Na parte de pai só tinha um tio que faleceu quando eu ainda era criança. E da minha infância eu tenho memórias muito presentes das atividades, as diversas atividades esportivas que eu praticava no Clube Pinheiros, né? Que eu sou sócio desde a minha infância, então isso a gente vai ver ao longo da conversa, teve bastante ligação com a minha vida esportiva e com minhas ideias futuras. E também tenho bastante imagens presentes de um sítio. Meu pai nasceu no interior de São Paulo, né, numa cidadezinha pequenininha chamada Piracaia, e a gente tinha um sítio lá e a gente ia bastante quando eu era criança. Então eu tenho também bastante imagens bem presentes desse tempo que a gente frequentava, principalmente pelo depois do esporte que eu fui escolher praticar mais tarde, apesar de não ter neve no país, né? Esse contato com a natureza, com o campo, também com certeza teve uma influência na minha vida. Legal, legal. Então você considera que você teve uma infância bem bacana, bem tradicional de uma família de classe média aí no Brasil. Exato. Legal. E sobre a sua formação, passando um pouquinho na sequência da sua vida, e passando de colégio, indo para a universidade, como é que foi sua formação? Então, eu estudei numa escola no Itaim Bibi, em São Paulo, né, chamada Gracinha, que é a Escola Nossa Senhora das Graças, mais conhecida como Gracinha. Depois eu estudei economia na PUC, São Paulo. E aos 19 anos eu já me tornei instrutor de esqui nos Estados Unidos, né, certificado pela PSIA, que é o Professional Ski Instructor of America. E esse processo eu fui fazendo ao longo do tempo, enquanto eu ainda estudava em São Paulo, então eu viajava para os Estados Unidos só no período, né, de férias. Mas aquilo foi se tornando cada vez mais presente na minha vida, de forma que eu acabei seguindo isso como carreira, né? Trabalhei nos Estados Unidos durante 5 temporadas de inverno como instrutor de esqui, depois virei gerente de uma escola infantil na Califórnia. E mais para frente a gente vai contar ao longo do tempo também, mas né, o esporte, né, e o desejo de competir foi ficando cada vez mais presente, de forma que eu acabei seguindo essa carreira esportiva. Me tornei atleta olímpico em 2010 e 2014. Depois fui treinador da equipe brasileira também. Hoje eu coordeno o programa olímpico e paralímpico, né, na Confederação Brasileira de Esportes na Neve. Tenho licença de árbitro internacional de biatlon, que é uma modalidade que combina o esqui cross country com tiro. Eu sou delegado técnico da FIS, que é a Federação Internacional de Esqui. Então, para participar de provas, né, internacionais, homologando aquelas provas. Então, eu tenho hoje também faço essa função dentro da Federação Internacional de Esqui. Servi 8 anos no Comitê de Desenvolvimento da IBU, né, como membro.
E hoje também sou membro do comitê de roller ski da FIS, a Federação Internacional de Esqui, e o chairman do comitê de desenvolvimento, que é um comitê que a gente discute o futuro do esporte, né, no mundo como um todo. Então, e eu principalmente levando aí essas questões desses esportes que não têm tanta tradição na modalidade, ou desses países que não têm condições para a prática, é um comitê que a gente discute mesmo, discute bastante as necessidades e como poder ter o ski cross country mais presente em todas as nações do mundo. Legal, legal. Vejo que você é bastante ativo aí nos comitês, nas federações, participa de bastante coisa aí. Eu queria só voltar um pouquinho no tempo, que eu acho que é interessante, até fazendo um paralelo com a minha história. Eu também morei nos Estados Unidos, eu fui intercambista pelo Rotary e tive a sorte de morar no Colorado, em Summit County, onde tem 6 ou 7 estações de esqui ali, Breckenridge, Keystone, Copper Mountain, fica do lado de Vail, né? Todas elas fazem parte do complexo de Vail. Então, eu tenho bastante curiosidade, por isso voltando um pouquinho, tenho bastante curiosidade para saber o que aconteceu ali para você ir para os Estados Unidos, como é que foi? Foi um processo de intercâmbio também? Foi durante o colégio? Já foi na época de faculdade? Porque eu faço esse paralelo, como eu te falei, eu terminei o colégio lá, né? Eu me graduei, fui um senior na high school dos Estados Unidos e queria entender um pouquinho, ter um pouquinho de curiosidade disso aí, porque realmente é um esporte que não tem popularidade nenhuma no Brasil, simplesmente pelo fato da gente não ter neve, né? Mas eu lembro quando eu fui praticar a primeira vez, eu faço snowboarding, eu me apaixonei. É uma das coisas mais legais que eu pratiquei na vida já. Acho que você tocou num ponto aí fundamental agora, essa paixão aí pela modalidade. Acho que tudo começou aí, né? Eu fiz uma primeira viagem de família para Bariloche aos 12 anos e eu realmente fiquei encantado com a neve. Assim, foi a primeira vez que a família inteira estava vendo neve, mas ninguém curtiu. Tipo, meus pais, a minha irmã, todos odiaram. Odiaram não, né? Mas assim, não se identificaram com aquela experiência na neve, pelo frio, pela quantidade de roupa que você coloca. E eu fiquei simplesmente fascinado com o ambiente, com a neve, com as montanhas. E só que não era uma coisa que a gente tinha assim, condições ou hábito de fazer regularmente, né? Então, mas que ficou presente. Depois eu tive uma outra oportunidade de viajar aos 16 anos para uma outra estação de esqui, mas daí eu já fui sozinho, com um grupo de amigos, meus pais... minha mãe, na verdade, foi nessa comigo, mas depois meu pai e minha irmã já não foram. E aí, daí eu comecei a pensar, acho que depois vi um pouco já de uma outra questão que a gente vai tocar, que é o empreendedorismo. Já comecei a pensar, né, putz, como é que eu posso fazer para tornar o esqui mais presente na minha vida, mas isso é caro, onde é que eu vou levantar dinheiro, como é que eu vou fazer, enfim. E aí fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos aos 18 para 19 anos. Eu morei na casa de uma família em Palo Alto, ali no Silicon Valley, estudando inglês por 3 meses. E Palo Alto é próximo de Lake Tahoe, próximo, 3 horas de Lake Tahoe, mais ou menos. E aí comecei a esquiar nos finais de semana. Lá e vi a quantidade de estrangeiros que trabalhavam em estações de esqui, né, durante o inverno. E aí aquilo me gerou curiosidade e comecei a pesquisar, a ter contato com algumas pessoas, né, como é que vocês fazem? E descobri que existia um programa de intercâmbio chamado, né, Work Experience USA, que era um programa para universitários trabalharem em estações de esqui nos Estados Unidos durante o inverno. Eu falei, pô, tá aí, né, uma oportunidade de começar aí, tá numa estação de esqui, né, e poder esquiar o quanto eu quiser, a um custo muito mais baixo, que era o que eu estava buscando, né, e queria esquiar, queria ter aquela sensação mais vezes e conseguir me financiar, né, no final o que você ganha nesse programa ao longo de 3, 4 meses de trabalho, você financia a sua passagem aérea, o seu custo de vida lá e você sai no 0 a 0. Então, parecia uma ótima oportunidade para mim de desenvolvimento na época, né, inclusive para melhorar a língua e etc. E aí fui, eu voltei para o Brasil, né, fiz mais um ano da faculdade. No inverno seguinte, apliquei para o programa e arrumei um emprego, né, numa estação de esqui na Virgínia, e que até nem tem muita neve, era uma estação super pequena, que eles fabricavam neve artificial, mas grande perto de um grande centro, que era o Charlottesville. Uhum. E ali fui trabalhar consegui por sorte um emprego numa escolinha de esqui, já, e só que como child care. Então eu cuidava de criança, basicamente.
Só que ali o pessoal percebeu o interesse que eu tinha pela modalidade, a facilidade que eu tinha de comunicação com as pessoas, com as crianças, com os instrutores, e aí como eles me convidaram para me qualificar como instrutor também do resort. Então, comecei a receber todos os cursos que a estação dava para os instrutores, e no final daquela primeira temporada minha de inverno, eu tirei o PSIA, que é o Professional Ski Instructor of America, que é uma certificação que você pode dar aula nos Estados Unidos como instrutor de esqui. E aí, com aquilo, me abriu uma outra oportunidade, que era tirar o visto de trabalho, porque quando você vai pelo universitário, você tira o J1, que é um visto meio que de estudante de trabalho, e o H2B, que eu comecei a tirar, era um visto mais, assim, que o resort te patrocina. Então, são pessoas já qualificadas, que eles querem que façam parte do quadro deles de trabalho, e que eles te patrocinam o visto em função disso. E aí, fiquei nessa, né, durante 5 temporadas de inverno, inclusive uma das temporadas eu trabalhei em Keystone, aí que era no Colorado, uma das estações Onde eu morei. Aí é fantástico, é uma das melhores estações de esqui que eu já visitei. É bacana. E lá eles têm a questão do esqui noturno também, né? Então é muito bacana também. Eu consegui ir quase todo dia da temporada também por causa disso, porque a escola lá é das 8 às 3. Então, quando eu me mudei para lá, era na primavera, não, no outono. Então, no outono a gente ainda praticava o futebol. O brasileiro, eles queriam que eu jogasse bola, né? E aí, quando acabou o futebol e começou a temporada, me apresentaram para o snowboarding. E como eu saía da escola às 3 da tarde, a maioria das estações fecham 3, 4, 4 e meia, eu não conseguia ir durante os dias da semana, mas Keystone eu ia sempre. Então, eu conseguia ir mais de 60 vezes em uma temporada. Então foi E é um bem negócio bacana. viciante, né? Você não quer parar, você quer... É viciante, é viciante, é viciante. Essa última temporada agora que passou, a gente estava lá nos Estados Unidos e meu filho tem 4 anos e minha mulher não tem experiência com esqui, então eu fiz questão de levar eles para uma aulinha de esqui e eu percebi a mesma coisa que vocês, sabe? Eles gostaram, mas ficaram assim, não tiveram a paixão que eu tive pelo esporte. Então, é bacana. E você citou essa questão do intercâmbio, da experiência de trabalho também, que você acaba financiando e acabou financiando a passagem aérea e a estadia, fica no 0 a 0, mas é um 0 a 0 muito positivo, né? Porque a experiência que você carrega nas costas, isso aí permanece com você a vida inteira, né? É impressionante, né? Exato, é o que eu sempre falo quando eu falo de toda a minha jornada, né? No esporte, o ganho não está em quanto você está fazendo, aonde você está chegando, mas durante toda a trajetória, o que você acumula de experiências que é útil para o resto da sua vida e que você pode aplicar em situações mais diversas possíveis. Isso é algo que você só você tem e ninguém vai tirar de você, e você só tem porque você passou por todo o processo, independente do resultado final. Exato, exato. Eu tenho esse mesmo sentimento e ao longo dessa conversa aqui eu estou fazendo um paralelo sempre às experiências que eu tive também, até porque o Cláudio, quando nos apresentou, ele falou, Guilherme, você é empreendedor pra caramba e tem um cara aqui também que é um amigo meu, que eu estou ajudando ele com a parte burocrática aqui do projeto, que é super empreendedor também, só que ele é focado, você está mais para o lado empresarial hoje, ele é focado no lado social. Eu gostaria muito que vocês se conhecessem. E a gente está falando de 2014 para 2015, e a partir dali que a gente começou a se conhecer, eu comecei a ajudar pessoalmente, assim, ser um colaborador do Esqui na Rua também. Mas eu não queria nem falar, eu queria voltar um pouquinho, que a gente está falando de empreendedorismo, né? No meio da conversa, assim, você acaba falando, em Bariloche, quando eu fui com a família, já, né, comecei a pensar como que eu ia fazer com que o esqui ficasse na minha vida. Então aí você já sente uma pulguinha do empreendedorismo ali, falou, você tem um problema, você quer resolver o problema e você vai atrás para resolver e você resolveu do seu jeito. Mas quando que hoje eu acho que quando a gente olha para trás fica mais fácil a gente entender o empreendedorismo, quando que começou a fazer parte da nossa vida, mas quando que você percebeu que o empreendedorismo fazia parte da sua vida? Você tem algum exemplo na família? Enfim, como que você percebeu isso? Porque realmente não é uma história normal. Quando a gente fala da média do Brasil, assim, o pessoal tem muito vamos estudar, vamos para a faculdade para ter um ótimo emprego. Normalmente é assim, né? Como que você vê isso do empreendedorismo na sua vida? Empreender, né, na verdade, nada mais é do que tipo, realizar tarefas difíceis, trabalhosas, né, de
tentar fazer as coisas de forma diferente, né? Então, o empreendedor é aquele indivíduo que toma iniciativa, que é criativo, que é inovador, arrojado muitas vezes, e que estabelece estratégias para mudar o seu futuro, né? Que define o seu futuro. Então, nesse sentido que eu me considero empreendedor desde quando eu comecei, principalmente essas viagens, né? Aí não no sentido de querer pensar no lucro, e sim pensar no resultado disso, aonde isso me levaria, que isso abriria para mim de mais oportunidades no futuro. Então, eu não tinha muito claro aonde eu ia chegar com tudo isso, mas eu tinha claro ao que eu precisava estar exposto e preparado para abraçar as oportunidades que fossem surgindo no caminho, para eu poder fazer algo maior no futuro. Então, hoje eu vejo muitas das coisas que eu faço, a conexão de muitas coisas que eu fiz isoladamente ao decorrer da minha vida, na época sem muita ambição de ser preparatório para alguma coisa, mas que você fez muito bem feito. Então, algo que eu sempre toco hoje, principalmente no projeto, né? A gente tem um dos valores olímpicos é a excelência. Então, né, a excelência você pode ver ela de diversas formas, mas a excelência nada mais é do que você fazer da melhor forma que você pode e com tudo que você tem ao seu alcance, qualquer coisa que você se propõe a fazer. E isso, né, só te torna melhor e mais capaz de realizar algo no futuro, tendo aquela experiência que você, de repente, fechou naquele momento, mas que depois você resgata ela como parte de algo maior. Então, enfim, tô fugindo um pouco da resposta, mas acho que a sementinha vem daí mesmo, de quando surgiram essas viagens para os Estados Unidos. E depois, né, o empreendedorismo foi quando eu comecei a ter esse acúmulo de experiências viajando pelo mundo, que competindo, e nessa jornada que eu tive para os Jogos Olímpicos, eu viajei para 33 países do mundo. Então você vê tanta coisa diferente, ideias inovadoras, coisas que a gente não tá, que você começa a pensar, isso é viável, isso não é viável, como é que eu faço isso, como é que eu implementaria isso, de que forma isso afetaria a vida, né, das pessoas próximas de mim, do meu país, da comunidade onde eu vivo, do meu país em si, enfim. Acho que você começa... então, são ideias que eu julgo empreendedoras, mas eu nunca consegui fechar essas ideias muito como empreendedorismo mais empresarial, visando o lucro, né? Eu tenho uma pequena empresa hoje, né, que chama Ski Experience, na qual eu presto serviços, né, pelo conhecimento que eu tenho na modalidade, para a Confederação Brasileira de Esportes à Neve, para o Comitê Paralímpico, para as unidades do SESC em São Paulo, fazendo atividades, enfim. Então eu também fui um pouco empreendedor nessa parte, mas eu acho que o grande sucesso do Esqui na Rua, né, vem também desse empreendedorismo ser social, porque quando eu via, eu pensava no empreendedorismo de uma forma de ter algo que fosse melhorar ou a qualidade de vida das pessoas, algo em que você não está pensando na parte financeira, no que aquilo vai ter de retorno financeiro. Logicamente, você precisa pensar em estruturar algo que seja sustentável, né? Mas não necessariamente que você tenha lucro para você, e sim algo para todos. E aí que é o empreendedorismo social do Esqui na Rua, que foi uma ideia, né, que eu vi uma necessidade, né, a gente vai entrar já um pouco na história do Esqui na Rua, mas eu vi um problema, que era o espaço que eu frequentava na USP de treinamento. A gente via crianças, adolescentes ali frequentando o espaço, mas não usando o espaço de uma forma democrática, como as outras pessoas que estão ali na USP no final de semana, que estão ali correndo, que estão... Muita gente treinando sempre lá, né? A USP recebe uma quantidade de pessoas para a prática esportiva nos finais de semana enorme, né? E as crianças ali não estão utilizando o espaço de uma forma democrática, com atividades orientadas, né? Tem uma comunidade grande ali do lado, que é a São Remo, que é a comunidade que a gente atende, que surgiu na década de 60, né? Quando estava construindo a USP, muitas famílias vieram para ajudar na construção da USP, ficaram por ali, formaram barracos na época, né? Então a São Remo foi uma favela, uma favela grande, mas teve muitos problemas, né, de infraestrutura, até o Estado fazer a sua intervenção na década de 80 para trazer né, toda a infraestrutura de
de água e esgoto, luz, etc. Mas, pelo seu crescimento e pelo seu histórico, ele enfrenta milhões de problemas sociais. Então, enfim, a gente tinha um problema aí, né, que era como poder oferecer uma atividade interessante para essas crianças e adolescentes que já frequentavam o espaço, que chamasse a atenção deles Uhum. e de como tornar isso sustentável. Então, era isso. Você viu o problema, você viu uma oportunidade que era com que eu conhecia, né? O esqui tinha um pouco de material e aí começou surgir a ideia. Só que eu não vou me alongar porque a gente vai entrar nessa questão também mais para frente, mas Vamos, tentando vamos. fechar a questão só do empreendedorismo, acho que começou então aí na minha idade jovem e adulto, quando eu comecei as viagens, e depois se tornou real, né? Acho que já na minha fase, quando eu pensava em fazer a transição de carreira, já de deixar o esporte de rendimento para realmente trabalhar com isso, ou usar toda aquela experiência, mas usar também toda aquela experiência que eu tive para o bem comum, né, ajudando próprios, também como forma de retribuir um pouco de tudo que eu tinha recebido nesse período. Lógico, lógico. Não, a gente fez uma. A gente viajou um pouquinho na linha do tempo aqui, entendendo como que funciona o empreendedorismo, como como essa mosquinha do empreendedorismo te picou, até mais ou menos o que te incentivou a criar o projeto. Isso é super interessante e acaba me dando algumas opções aqui, de novo, de fazer alguns paralelos e usar outros exemplos aí que aconteceram, não só na minha vida, como outras pessoas que a gente admira também. É, é, então, não fico preocupado com isso, não. Mas eu acho interessante porque quando a gente voltou ali para o empreendedorismo, você falou que a viagem, as experiências internacionais, o que você via lá fora, tentou aplicar aqui no Brasil, tudo isso fez parte. Então, eu também viajei bastante a trabalho, provavelmente perto de 30 países aí também, e você acaba enxergando muita coisa diferente, muitos costumes diferentes, alguns que se adaptariam ao Brasil, outros não. Você começa a comparar, a ver como que os povos são tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo. Isso realmente ninguém tira da gente. E essa ideia mesmo da OMAIS, que é o motivo da nossa conversa de hoje, também começou está começando, né? Está começando de uma experiência lá fora, sabe? A gente estava morando lá fora, a gente viu alguns exemplos de como as pessoas se organizavam para ajudar as outras, e falou, vamos ver se a gente consegue transformar isso aqui no Brasil. A gente tem que quebrar um pouquinho o paradigma de, não que não tenha valor, né? Mas aqui no Brasil tem muita ajuda, muita ONG para, como que eu posso dizer, para casos assim que são muito difíceis mesmo, assim, sabe? Por exemplo, menininhas que estão doentes e precisam de vacina. Eu vejo muitas colaborações online, gente que está passando fome, que para mim fome é a maior desgraça que a gente não deveria ter no mundo. Então tem muita coisa assim. Não que isso não tenha importância, logicamente, mas a nossa ideia foi focar em casos de empreendedorismo e de esporte, porque na nossa visão esses dois temas conseguem e também o próprio logo da Almais, né, que é potencializando talentos, ou seja, se eu estou potencializando talento, a gente vai falar depois de alguns casos específicos que apareceram no Esqui na Rua. Você pega um aluno que começou ali, começou a se destacar esportivamente, e é exemplo para outras crianças que poderiam estar indo para o tráfico, para o crime. Então, acho que quando a gente consegue potencializar esses talentos de empreendedorismo e de esporte, eu acho que vira uma corrente de bem, vira uma bola de neve, assim. Então, por isso que a gente decidiu focar nesses dois temas, com todo respeito, logicamente, a todos os outros temas, mas a gente decidiu focar nesses dois, e acho que o Esqui na Rua não poderia ser o melhor caso para a gente estar começando isso, porque envolve os dois, empreendedorismo e esporte, né? E também acredito que, já ouvi várias vezes no mundo empresarial, feito é melhor que perfeito. E a excelência não é sinônimo de perfeição. A excelência foi o que você falou. Tem que ir lá e fazer, né? Com os recursos que você tem, da forma que você pode. Então, eu achei super interessante isso aí. Aí, queria já linkar com essa minha próxima pergunta, que seria assim, você contou um pouquinho como que surgiu o Esqui na Rua, mas aí trazendo um pouquinho para o papo de empreendedorismo. Da ideia para o projeto, como que funcionou essa relação? Assim, você teve a ideia, foi lá e fez, ou teve um projeto,
planejando demais? Como é que você decidiu tirar essa ideia, essa necessidade que você via de democratizar o espaço da USP? Como é que você decidiu tirar ela do papel? Como que foi esse processo? A gente começou primeiro, eu sou muito mão na massa, né? Assim, então a gente começa fazendo as coisas e depois para estruturar. Então foi bem isso. A gente é, começou de forma bastante despretensiosa, né? Eu diria. Então tinha um grupinho de alunos ali, eram 4 alunos que frequentavam da comunidade ali, que frequentavam uma atividade que esse meu colega, o Alexandre, que tem uma assessoria esportiva que trabalha com triatlon, né? Então ele já estava lá no espaço da USP e ele tinha começado uma pequena sementinha com esses 4 meninos ali da São Remo. E um dia ele se aproximou de mim e falou: poxa, eu estou com esses 4 meninos aqui tentando dar aula de atletismo para eles, mas eu vejo que eles não, assim, sabe, não estão curtindo, não estão se engajando na atividade. Não sabe que você tem alguma ideia, que sabe o que a gente pode fazer? Será que assim, a gente falou: pô, se a gente apresentar para eles algo diferente, sabe? Vamos tentar dar uma aula de roller ski para eles? Eu tenho uns equipamentos lá em casa, né, ociosos, extras, a gente vem aqui e faz uma atividade com eles, ver se eles gostam. Aí fomos lá, pegamos um sábado, levamos o equipamento e, meu, os moleques simplesmente adoraram. Tipo, algo Então que foi eles, bem sabe, viram despretensioso diferente, nunca mesmo. tinha visto. Foi bem Oi? despretensioso mesmo. Foi uma conversa com o Alexandre. Isso, no começo foi isso. Vamos lá, começamos, levamos equipamento, os moleques simplesmente adoraram. Parecia, então, né, a gente vai resgatando a história. Parece a primeira vez que eu vi a neve, que eu fiquei apaixonado. Os moleques também ficaram encantados com aquele negócio que era diferente, que eles nunca tinham visto. E a gente falou: tá, vamos fazer disso algo recorrente? Vamos. Então, todo sábado, né, eu ia treinar na USP, eu era atleta na época ainda, quando eu comecei no projeto. Então, eu levava já o equipamento dentro do carro, fazia meu treino e depois a gente atendia os moleques. E aí a gente viu que em pouquíssimo espaço de tempo, eles começaram a mudar muito a atitude deles, principalmente em relação à autoestima, né? Porque antes eles estavam ali, eles iam fazer atividade também no atletismo, mas antes eles iam ou olhar um carro, ou entregar água para alguma assessoria esportiva. E então eles não tinham uma relação muito saudável com o ambiente. Assim, eles estavam ali, ok, eles estavam no meio, mas eles estavam mais prestando um serviço para o pessoal que estava lá do que realmente interagindo com eles. E a partir do momento que eles começaram a fazer a prática lá do roller ski, a autoestima deles melhorou muito, assim, então eles estavam orgulhosos do que eles estavam fazendo, eles estavam se sentindo parte do ambiente por eles estarem praticando uma atividade como todas as outras pessoas que estavam ali. E muitos dos papéis começaram a se inverter, né? Porque digamos que o roller ski não é uma modalidade muito conhecida no Brasil. Então, o que chama atenção, alguém andando com um mini esqui ou um patins gigante, como você quiser chamar, e um par de bastão no meio da USP, as pessoas começavam a se aproximar deles. O que é isso? Como é que isso chama? Mas você já esquiou? Então, assim, começou a inverter os papéis. Então, eles passaram a ser um ator dentro daquela realidade deles. Isso eu achei muito legal, assim, me chamou muita atenção na época, e foi aí que despertou, né, a real necessidade de fazer algo maior. A gente falou: poxa, Ale, acho que a gente teve uma ideia brilhante nesse início, mas não é suficiente, né? Como é que a gente pode tornar isso um projeto social? E aí eu tinha trabalhado já num projeto social lá na USP mesmo, que é dentro do CPUSP, que chama hoje PROD, que é o Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte. Então, eu tinha um pouco da experiência na diferenciada, os caras fazem um trabalho fantástico lá no PROD. E o Ale também tinha trabalhado num projeto na USP, que na época chamava Projeto Xerox, que era patrocinado pela Xerox. Então, ele também tinha alguma experiência, daí a gente usou um pouco da experiência que a gente tinha mesmo e começou a tentar unir atividades que pudessem agregar para aquilo ser um projeto. Então, a gente buscou voluntários para dar aula de inglês e espanhol para eles. Na época, procurou um consultório odontológico que deu suporte para a gente por alguns anos na parte de odontologia, que a gente via no nosso dia a dia que era uma necessidade. E a gente precisava também de dinheiro, né? Começou a ter necessidade de lanche, de comprar lanche para as crianças, daí a gente foi buscar alguns doadores, e, enfim, assim começou a ideia realmente muito pequena e fomos agregando
pessoas, né? Fomos agregando serviços e pessoas, e aquilo começou a crescer. Então, assim, no começo eram 4, no segundo ano já eram 15, depois 25, 40, hoje a gente tem 100, a gente chegou a 110 alunos que frequentaram o projeto, fechamos com 100 alunos, na verdade, regulares, mas 110 alunos passaram pelo Esquina Rua o ano passado, em 2019. E acho que ao decorrer desses anos, né, de 2012, a gente já atendeu mais de 500, 600 alunos, com certeza, que passaram pelo projeto de alguma forma. E aí, o Então começou dessa forma, né, e a gente também era uma arrecadação super pequena, então a gente começou algo mais caseiro mesmo, e a gente colocou algumas metas. Ó, quando a gente chegar nesse ponto, a gente precisa se tornar algo mais oficial. E foi aí, em 2015, que a gente, né, que o Esquina Rua se tornou uma ONG, né, hoje a gente é Associação Esquina Rua, que a arrecadação já começou a aumentar um pouco, a gente precisava estruturar aquilo como uma instituição mesmo, e não somente um grupo de amigos que queria se unir para fazer ações. Legal. Mas quando você volta lá atrás, em 2012, você pega esse grupo de amigos aí que começou despretensiosamente ali com 4 alunos ali, quais eram suas expectativas? Ali, tudo bem, começou despretensiosamente, mas a partir do momento que começou a tomar corpo mesmo, quais eram suas expectativas assim sobre o projeto? Você imaginou que você ia atender esse tanto de molecada assim, que ia transformar a vida de tanta gente, que realmente o esporte transforma, né? Acho que isso é um exemplo. Você pega os meninos que estavam levando água, fazendo um trabalho ali que não estavam, como você falou, participando democraticamente do uso do espaço. E aí você pega, sabe, normalmente são esportes, o pessoal tá lá andando de bicicleta ou nadando, né, ou correndo, que são as modalidades do triatletismo. E aí você pega os moleques, o pessoal fica todo curioso com os esquis ali, fala, o que é isso? Então eles se tornaram realmente atores ali e até certo ponto referência, né? Então o esporte transforma demais. Mas quando você começou a ver isso, quais eram suas expectativas, assim, sobre... Você imaginava ter um projeto desse tamanho hoje? Então, não imaginava que a gente fosse atingir esse número todo de alunos, mas eu via milhões de oportunidades, assim, né? Então, eu tinha um conhecimento e uma disponibilidade na época, assim, que eu queria fazer mais, eu queria fazer algo com aquilo, porque para mim nunca, tudo que eu vivenciei, que eu conquistei, para mim nunca teve o seu real valor enquanto eu não fechasse aquele processo transmitindo isso ou entregando isso para mais alguém, entendeu? Isso não fechava. Então eu via eu queria fazer algo e eu via muito espaço na modalidade que eu praticava e no mundo que eu tinha descoberto, que ainda mais que era uma modalidade muito pequena no país na época. Hoje está crescendo, mas ainda é pequena. Eu via milhões de oportunidades que não estavam sendo usadas. Então, eu imaginava que aquilo pudesse crescer bastante, exponencialmente. Eu conhecia os caminhos, né, para onde a gente gerar essas oportunidades que continuasse atraindo, mas eu não imaginava que pudesse chegar nessa quantidade de alunos que a gente atingiu e talvez também não entrar e que a gente fosse entrar em tantos outros aspectos além do esportivo, né? Só que isso vem com a vivência, com conhecimento, né? Porque antes eu sabia da existência, tinha algum contato pequeno com a comunidade, mas não conhecia de verdade. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com os alunos lá de dentro, conhecer as famílias, né, visitar os espaços e tornar parte do dia a dia, você começa a entender melhor a realidade e aí sim você consegue começar a imaginar o quanto quantas pessoas você realmente pode atingir, não só nas suas sessões de treinamento, nas suas atividades, mas também como você começa a impactar famílias, né? Famílias, familiares, amigos, enfim, você começa a atingir muito mais gente. Então, você começa a entender a dimensão daquilo que você está fazendo e daí aquilo começa a tornar ilimitado aí o quanto você pode até onde você quer chegar com aquilo. Legal, bacana, bacana. E hoje com um projeto já consolidado, né, formalizado, é uma ONG, é uma associação hoje,
como que você divide a sua dedicação ao projeto, ao seu trabalho, né, a sua empresa que você falou, e qual que é a sua função hoje na operação, no dia a dia mesmo do projeto? Conta um pouquinho para a gente como ficou essa estrutura, porque a gente falou um pouquinho do número de alunos, né, de 4 para mais de 100 alunos, e como que você divide o seu tempo pessoal e qual que é a sua função hoje no dia a dia do projeto? Oficialmente, hoje eu sou, né, o presidente do Esqui na Rua. Esse é o meu trabalho voluntário, né? E no início eu era muito presente no dia a dia do Esqui na Rua nas atividades, né? Então Uhum. eu ia lá, dava treino para a molecada, ia lá, visitava as famílias, conversava com eles, fazia um pouco de tudo no início. Hoje, mesmo porque até 2016 eu morava em São Paulo, também estava um pouco mais próximo. Em 2016 eu mudei para São Carlos, né? E no interior de São Paulo. Então hoje meu papel foi mudando um pouco ao longo do tempo também. Mesmo hoje com 100 alunos, eu não consigo não conseguiria atender a todos eles. Então meu papel foi mudando, né? E aí hoje a minha atuação é mais na capacitação dos professores, na captação de doadores, de parcerias, é, enfim, mobilizar pessoas para atuar. A gente se perguntou de número de funcionários, então a gente tem hoje, por exemplo, só 2 funcionários, né, registrados no Esqui na Rua e um estagiário. Acho legal mencionar que todos eles são moradores da São Remo também, né? Então, são pessoas que estudaram educação física, que vieram, que são moradores da São Remo, que hoje trabalham com o projeto. O nosso estagiário também foi aluno do Esqui na Rua, hoje está estudando educação Bacana. física, inclusive financiado pelo próprio projeto, o projeto paga a faculdade dele, e ele, né, é estagiário dentro do projeto. Então a gente quer reverter também para dentro da comunidade e criar oportunidades, porque obviamente não são todos eles que vão virar atletas, e não como atletas que a gente quer que eles vejam as oportunidades, né? O esporte competitivo é apenas uma das vertentes onde eles podem se destacar caso queiram seguir para o esporte competitivo. Mas é importante a gente tentar abrir oportunidades das mais diversas possíveis. Então, esse é o que a gente tem tentado dar oportunidade para dentro da própria comunidade. E a gente tem 10 voluntários que atuam em diversas áreas. Então, administrativa, na parte de contabilidade, né? A nossa assessoria jurídica é toda pro bono, então toda a parte de estruturação e outros milhões de casos que vão surgindo aí no dia a dia. A parte de comunicação também é um pouco mais pontual, mas quando precisa a gente tem voluntários que ajudam a gente nessa área. E também acho que é um dos motivos pelos quais a gente consegue fazer hoje tanta coisa no Esqui na Rua, com uma arrecadação super pequena, porque tem voluntários, na verdade, em áreas que a gente teria um custo fixo enorme se a gente tivesse que empregar pessoas nessas áreas, né? E tudo isso são pessoas hoje que já têm o seu trabalho, né? Que provavelmente realizam, muitas vezes a parte voluntária dela está relacionada ao seu trabalho, então eles têm um conhecimento enorme na área que estão atuando, mas acreditam na transformação social, na nossa proposta de transformação social pelo esporte, e dedicam parte do tempo delas para dedicar esse trabalho voluntário e não ter esse custo fixo para o Esqui na Rua. Então, acho que né, esse modelo permite que a gente realize tanta coisa hoje com uma estrutura tão pequena e com uma arrecadação tão pequena comparado com outras ONGs grandes hoje que existem no país. Lógico, lógico. E falando nisso, então, você consegue dividir com a gente alguns números do projeto? Por exemplo, número de doadores, qual que é o ticket médio normalmente que esse pessoal doa, se existem doações esporádicas, instituições parceiras? Oi, Leandro, travou? Você travou, agora você voltou para mim. Tá, então eu vou repetir a pergunta aqui, então. Eu queria entender se você consegue dividir com a gente alguns números do projeto, né? Número de doadores, qual que é o ticket médio das doações, existem doações esporádicas, outras instituições parceiras, se a Confederação Brasileira ajuda, não ajuda. E aí, depois de falar desses números um pouquinho, eu queria entender como é que você lida com a incerteza, né? Principalmente nessa parte de arrecadação de recursos, né? Olha o tempo que a gente está vivendo, a gente está
no meio dessa pandemia do Covid-19, então as pessoas têm muitas preocupações, né? Com certeza isso pode afetar as doações que vão para o Esquina Rua. Como que você lida com essa incerteza aí? Mas antes disso, queria entender um pouquinho desses números do projeto para a gente entender o tamanho do projeto. Tá, em relação aos doadores, né, a gente tem uma cota sugerida mensal que é de R$ 150, que esse é um valor simbólico, né, que é o custo de cada aluno para o projeto por mês. Então, a ideia é que a gente tivesse um número de doadores igual ao número de alunos que a gente atendesse, mas obviamente não tem sido fácil atingir essa meta. Então, hoje a gente tem cerca de 25 doadores fixos por mês, que doam desde uma até 3 cotas de R$ 150 por mês. Então, esse é a nossa, né, arrecadação mensal fixa aí de doadores fixos. E depois a gente tem, né, doações pontuais que acontecem. A gente está sempre tentando promover ou apresentar o projeto para as novas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas preferem fazer uma doação pontual ao invés de se tornar um doador mensal. Então, isso acontece com certa frequência. E, além disso, a gente faz outras ações para poder fechar o ano do projeto, né? Então, a gente faz um jantar beneficente todos os anos, geralmente é no mês de novembro, que é uma ação de arrecadação importante para o projeto, que a gente chega a arrecadar 20% da nossa arrecadação anual no jantar, e dependendo da época, alguma campanha de financiamento coletivo, ou enfim, se tem alguma ação específica que a gente quer alavancar recursos, a gente acaba usando isso também como uma ferramenta para alavancar mais recursos. Em relação a parceiros, né, a gente, desde 2018, a gente tem um projeto de fomento com a CBDN. Então, a gente, mais ou menos de 15% da nossa arrecadação vem desse projeto de fomento. E aí, mas é um projeto mais específico para o esporte competitivo, né? Então, a gente vê aí onde a gente tem objetivos comuns com a CBDN, que é a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, e aí aplica para um projeto mais específico para o esporte competitivo, que é uma vertente também que a gente desenvolve dentro do próprio Esquina Rua para aqueles atletas que começaram a praticar a modalidade e almejam algo mais. Daí a gente tem diversos parceiros, né? Então, por exemplo, a SRB, que é uma empresa alemã fabricante do equipamento do roller ski, eles doaram para a gente nos últimos anos 20 equipamentos por ano. Então, é um equipamento caro, né, que custa mais ou menos 500 euros, um kit completo, cerca de 500 euros, então a gente está falando aí em 2.500, até mais hoje com o câmbio, quase 3 mil reais por equipamento. E, então, isso permite também que a gente vá atendendo, renovando nossos equipamentos e garantindo que a gente vai conseguir fornecer a atividade. A própria Grid, né, que você já citou, a advocacia, que faz toda a nossa assessoria jurídica e atua pro bono. O restaurante Padebec, que sempre é parceiro na realização do jantar, viabilizando, né, o jantar a um custo super baixo para a gente realmente reverter a maior parte da arrecadação para o Esquina Rua. Empresas, a gente tem a Mastim, que hoje trabalha com engenharia e instalações de ar-condicionado, refrigeração, ventilação industrial, enfim, nessa área que ajuda também a gente mensalmente, mas basicamente são esses os parceiros que a gente tem no Esquina Rua e com isso que a gente sustenta. Um número geral, ano passado a gente arrecadou R$136 mil no ano. Então, você vê uma arrecadação super pequena ainda, mas como eu falei, a gente consegue realizar bastante coisa, porque a gente conseguiu formatar algo que o custo fixo ainda é muito baixo, né? Mas a gente precisa, com certeza, ainda alavancar bastante essa arrecadação para poder estruturar cada vez mais o projeto, né? E profissionalizar ele como cada vez mais como uma instituição do terceiro setor que consiga receber esses alunos com a mesma
qualidade, com a mesma proposta e, enfim, dar esse segmento aí a longo prazo. Legal, legal. Bom, espero que essa conversa é o início do projeto que a gente está desenvolvendo junto aí com a Almais. Espero que a gente consiga, quero até lançar em primeira mão aqui para você, não sei se a gente vai conseguir ou não, mas a nossa grande meta é realmente contar a história do Esqui na Rua da maneira que a gente conseguir, por meio de uma forma bem emocional. A gente quer democratizar as doações também que a gente vai tentar arrecadar para o Esqui na Rua, e a gente quer colocar um prêmio bem bacana para incentivar, de certa forma, as pessoas a doarem também. Então, quero lançar de primeira mão aqui para você, não sei se a gente vai conseguir, não é garantia de nada, mas a nossa meta é conseguir a mesma arrecadação anual que você tem com o projeto, conseguir nessa campanha que a gente vai lançar. Assim, é uma meta bem arrojada, bem grande, mas a gente vai trabalhar duro para isso, primeiro porque a gente acredita demais no projeto, e segundo porque a gente quer realmente democratizar e fazer com que muitas pessoas aí escutem o nome do Esqui na Rua. E aí acho que no primeiro momento isso seria uma campanha esporádica, mas num segundo momento a gente até conversou um pouquinho sobre isso. A ideia é sim trazer sustentabilidade para o projeto e conseguir aí arrecadar ou atingir o maior número, aumentar o maior número de doadores mensais possível, né? Porque é isso que torna o projeto sustentável. Então essa é a nossa meta, lançando em primeira mão aqui para você. A gente nunca falou sobre isso, mas a meta arrojada, mas a gente vai trabalhar para conseguir. A meta audaciosa mesmo, mas excelente. Acho que a ideia, o conceito é muito, muito interessante, né? E é uma área que a gente investiu pouco no Esqui na Rua, muitas vezes por falta de conhecimento ou muitas vezes por não ser prioridade dentro da quantidade de coisas que a gente está fazendo com tão poucas pessoas e recursos. Então, ter um parceiro, né, que entende da área e pode deixar o Esqui na Rua conhecido, e como você falou, democratizar um pouco mais, né, esse acesso e a doação para colaborar com o projeto é fantástico, né, porque a gente vai se tornar mais conhecido, pessoas podem se identificar com a causa, seja para ajudar ou mesmo, quem sabe, fazer parte no futuro, né, quando a gente fala de perspectivas futuras. Hoje a gente atua numa comunidade, mas por que não? O modelo não pode ser replicado no futuro, né, em outros lugares. Então, isso é uma sementinha também para muitas outras oportunidades que podem surgir, que hoje a gente não vê claramente aonde, né, tudo isso pode chegar, mas eu acho que é uma ação bem pertinente e muito bem organizada, que pode gerar muitos benefícios, não só financeiros, mas também depois a longo prazo, de atrair mais gente para essa rede de colaboradores. Então, agradeço muitíssimo a aproximação e eu, mais do que ninguém, desejo sucesso aí. Lógico, lógico. Você falou de longo prazo, Leandro. A gente está chegando ao final aqui, mas eu queria, na verdade, tem duas perguntas bem importantes que eu queria fazer para você. A gente falou bastante do início do projeto, de como que o projeto se desenvolveu, se estruturou, a quantidade de alunos que ele atende hoje, alguns números. Qual que é a sua expectativa? Como que você vê o Esqui na Rua daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu acho que isso a gente volta um pouquinho ao que a gente estava discutindo agora. Acho que o primeiro passo, antes de querer um crescimento, eu vejo o Esqui na Rua podendo ser replicado em vários outros lugares, então seja em outras comunidades ou até em outros países. Que eu já tive aproximação de alguns outros países, por exemplo, como Colômbia, como Peru, como Chile, que muitas vezes tem uma realidade parecida com a gente nessa parte social, onde o projeto poderia ser replicado. Mas acho que o primeiro passo, a gente precisa primeiro estruturar o projeto. A gente tentou trabalhar nos últimos anos aí numa metodologia um pouco mais estruturada, e que isso realmente possa ser replicado no futuro. Mas é importante que cada vez mais a gente, né, como eu falei, estruturar primeiro, ter aquilo bem montado para depois vislumbrar esse crescimento para outras comunidades e, quem sabe, para outros países que queiram replicar a mesma ideia. Então,
em 5 anos, né, falando no médio prazo aí, acho que essa estruturação é fundamental, que a gente já chegou realmente no limite do que dá para fazer da forma que a gente está fazendo, se não melhorar a nossa estrutura. E em 10 anos eu vejo a gente replicando isso ou tornando maior talvez um espaço próprio que a gente possa atender, porque hoje também a gente está no limite de alunos. Acho que 100 a gente não tem muito mais espaço para crescimento dentro dessa estrutura. A partir do momento que existe mais pessoas que a gente poderia atender dentro da São Remo, existe. Mas daí a gente precisaria de um espaço mais adequado, um espaço talvez próprio. Então, eu vejo por aí. O que eu gostaria de ressaltar agora, talvez, algo que eu toquei já nesse assunto com você também, foi muito legal, que eu não sei, a gente não consegue ver o produto final disso ainda, mas a participação feminina, né? A gente teve, acho que 2016, a gente tem tentado fazer ações aqui na rua para tentar promover a igualdade de gênero, dar oportunidade para as meninas, porque o projeto chegou a ter 100% de público só masculino. E sempre foi algo que incomodou a gente de uma forma positiva. A gente precisa abrir espaço para as meninas. Por que elas não podem participar do esporte? Por que elas não procuram a gente? Na verdade, elas sempre puderam. A gente nunca fechou as portas. Mas por que elas não procuram a gente? E agora a gente, nos últimos anos, depois de algumas iniciativas um pouco sem muito sucesso, nos primeiros anos, que tinham sucesso no primeiro momento, mas depois não tinham adesão no médio prazo. Agora a gente tem um grupo hoje de 35 meninas no projeto, que já estão praticando a modalidade por mais de um ano. Então a gente vai começar a medir o impacto disso no futuro. Então eu vejo aí uma perspectiva também enorme com esse grupo de meninas, não só no esporte competitivo, mas também na parte social, como pode começar a mudar a relação do projeto e dessas meninas e das famílias dentro da própria comunidade. Uma outra... Posso me alongar aqui um pouquinho, Guilherme? Lógico, fique à vontade. É que uma das perguntas que você me fez aqui, né, era em relação também a como é que a gente, esses ganhos do projeto, na verdade, como é que você mede, né, assim, porque é muito fácil quando você faz você tem uma empresa, você medir o retorno sobre investimento, né? Quanto você está tendo, com quanto você está investindo no projeto, quanto você tem de retorno. Isso, num projeto social, é muito difícil de medir. Você precisa ter uma metodologia e coisas que... As métricas são totalmente diferentes, né? Oi? As métricas são totalmente diferentes e totalmente qualitativas, né? Não tão quantitativas. Muitas vezes pode até ser quantitativas, mas é difícil você ter acesso a todas essas informações para quantificar isso, né? Porque quando você oferece uma atividade física, mas vocês só estão oferecendo uma atividade física para eles. Não, é muito mais do que isso, né? Então, quando você... Agora lembrei a pergunta, você tinha me feito assim, o que lhe dá mais satisfação ao comandar o esqui na rua? Na verdade, para mim, é ver essa transformação de vida, né, das pessoas através do esporte nas suas mais diversas manifestações. Então, saúde física e mental, por exemplo. A gente teve casos de alunos que chegaram lá obesos e depois emagreceram, sei lá, 20 quilos durante um ano, 2 anos de projeto. Então, qual que é o impacto que aquilo tem na saúde desse aluno, né, na autoestima dele, para o Estado, porque aquela criança que é obesa, ela vai ter que, vai começar a entrar no sistema de saúde, ir no hospital, vai precisar tomar remédio, enfim. A gente teve também um aluno asmático que procurou para começar a praticar o esporte por uma atividade física, passou por milhões de cirurgias antes, hoje outra pessoa. Então, a família é extremamente realizada porque ele se tornou uma pessoa mais sociável, a autoestima dele, que sabe, ele quer sair de casa, nunca mais teve nunca mais teve que usar a bombinha. Então, várias questões que, assim, você sabe, são impactos que, assim, que você... existe um investimento que seria feito nessas pessoas que deixa de ser feito, mas a gente não tem como medir isso de forma, né? Não é tão fácil medir isso.
Eu Então, concordo com e você, as concordo outras com você. oportunidades que a gente, né, vai dando, como a gente falou, de viagens, de oportunidades para essas crianças, a questão você mesmo tocou de menos criminalidade, né, através do esportes. A gente fez numa época uma parceria com uma outra ONG que atende jovens infratores sobre liberdade assistida, então eles poderiam praticar dentro do Esqui na Rua uma atividade, a gente tratava com eles alguns valores, também qual que é o custo que o Estado teria, entendeu, para recuperar esses jovens que, de repente, através de uma atividade esportiva, você consegue abordar com uma outra linguagem, enfim. Então, assim, acho legal ressaltar esses impactos, né, que um projeto esportivo muitas vezes tem, que muitas vezes as pessoas não enxergam ou não conseguem medir o quanto aquele pequeno investimento que ela está fazendo tem um retorno enorme, né, para toda a sociedade e deixa de ser um investimento do Estado também. Eu concordo com você 100%. Eu acho essas ações muito difíceis de serem medidas, mas a minha satisfação como participante, como doador aí do Esqui na Rua é saber se eu souber de um caso que a gente conseguiu melhorar a vida de alguém, eu já estou totalmente satisfeito. Você acabou de citar aqui 4 ou 5 casos, então acho que apesar da dificuldade de mensurar esses resultados, quando a gente tem esses casos assim que a gente consegue tá nítido, a gente consegue ver, pô, o menino perdeu 20 quilos, a outra parou de usar bombinha, isso é muito nítido, a gente consegue ver, então isso dá uma satisfação imensa, imensa. Então, só da gente saber desses casos, a gente fica super feliz já, e esse é meu motivador aí de tentar ajudar um pouquinho, colocar um tijolinho aí nessa história toda. Leandro, a última pergunta, a gente falou bastante sobre o social, mas a gente não pode esquecer que, logicamente, como tudo na vida, existem casos e casos, e alguns casos do Esqui na Rua se destacaram desportivamente, né? E tivemos até classificação para os últimos Jogos Olímpicos de Inverno. Então, queria encerrar a entrevista contando um caso legal, um caso bacana, que é o do Victor, né? Que se classificou para os últimos Jogos Olímpicos. Queria que você contasse um pouquinho sobre ele, sobre a história dele no projeto, sobre como tudo começou. O Victor começou com a gente aos 15 anos, né? O irmão dele foi um daqueles primeiros 4 alunos que eu falei que iniciaram no Esqui na Rua, e logo trouxe o Victor no ano seguinte. Então ele teve o primeiro contato com a gente com 15 anos, e acho que aos 16 já teve a primeira oportunidade para viajar perdão, viajar para fora para esquiar na neve, e depois foi se destacando na modalidade. Desde o início foi sempre um menino super com bastante iniciativa, super corajoso nas coisas que ele fazia, super habilidoso na modalidade, e realmente foi conquistando seu espaço aí na modalidade, né? Até chegar aos Jogos Olímpicos de Inverno em 2018. Então, foi fantástico, né? Ter um representante, o único representante brasileiro do sexo masculino no esqui cross country nos Jogos Olímpicos era o Victor e um aluno do esqui na rua. Então, acho que isso fecha um pouco o todo, né? Assim, foi fantástico fazer fechar esse ciclo com essa conquista de ter começado o projeto em 2012, quando eu ainda era atleta, ter formalizado o projeto como ONG depois que eu encerrei minha carreira como atleta em 2014, e logo na primeira Jogos Olímpicos pós, já ser um aluno que surgiu através do esqui na rua e teve a oportunidade por ter conhecido a modalidade através do esqui na rua. Então aí é um caso, né, de super sucesso, e não é o único. A gente teve, né, os últimos 2 Jogos Olímpicos da Juventude, que foi 2016 e 2020, a gente teve os alunos do esqui na rua também tiveram participando. Então em 2016 com Altair em Lillehammer, na Noruega, e agora recentemente em 2020 em Lausanne, na Suíça, com o Raik, que foram alunos também que ingressaram no projeto super jovens. O Raik, no caso, desde os 11 anos, acho que desde 10 para 11 anos foi quando ele ingressou no projeto. E o Victor continua praticando, tem grandes chances aí também para os próximos Jogos de 2022 na Coreia. O Lucas Lima, que também está no projeto desde 13 anos, também tem chances aí de classificação olímpica agora para 2022, e todos esses casos assim ajudam o esqui na rua a tornar conhecido, né? Como a gente falou, todos esses impactos sociais, nem as pessoas, muita gente não enxerga, mas a partir do momento que você tem esse sucesso no esporte de alto rendimento também, a visibilidade
para o projeto muda bastante, né? Ele se torna mais conhecido e isso é um atrativo enorme para todos os participantes também. Então, quando o aluno procura o Esqui na Rua, né, muitas vezes ele é atraído por esses casos de sucesso, né? Que quando ele viu, pô, mas o moleque viajou, pô, mas o cara foi para os Jogos Olímpicos. Então, assim, essa ideia no momento é o que a gente quer. A gente precisa atrair no primeiro momento para poder depois ter esse canal de comunicação para abordar outros assuntos, né? Se você for chamar assim, ah, não, vem aqui, a gente vai falar sobre valores, né? O que é a igualdade, o que é a solidariedade, o que é o... Isso não atrai, entendeu? Para falar as coisas de uma forma um pouco mais... né, dentro de uma sala de aula, você convidar pessoas para uma palestra é diferente de você convidar para fazer uma atividade, principalmente nessa idade, para fazer uma atividade esportiva na qual você vai abordar dentro da proposta milhões desses valores. Então, é importantíssimo a gente continuar tendo esses sucessos também na parte mais de desempenho competitivo para continuar atraindo alunos e também despertando a intenção, despertando o interesse de pessoas que queiram ajudar o projeto. Muito bom, muito bom. Bom, Leandro, a gente está chegando ao final da entrevista, do bate-papo, né? Mais do que entrevista. Queria agradecer demais, mais uma vez, a sua disponibilidade, a vontade de querer nos ajudar, de nos deixar ajudar o Esqui na Rua, né? Acho que é um projeto inovador, não é fácil entendo que não é fácil para você tomar uma decisão para um projeto inovador que está começando agora, que tem muitas perguntas aí no ar, mas a gente com certeza está com um objetivo bem grande, que eu acabei de falar para vocês aí, e vamos trabalhar bastante. Está tudo saindo do forno, estamos trabalhando bastante com todo o material que a gente já tem disponível do Esqui na Rua. A ideia era a gente estar fazendo essa conversa presencialmente, num sábado, junto com as crianças lá, vivenciando um pouquinho mais do dia de treino delas, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer isso por causa dessa pandemia. Mas com certeza a primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai estar junto. Então eu queria agradecer você aí pela disponibilidade mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço, Guilherme, ter procurado a gente. Acredito pra caramba aí na sua ideia e sei o quanto você e sua equipe aí são capazes. Vocês são também grandes empreendedores e tenho certeza que vão encontrar o caminho. Espero que o Esqui na Rua também ajude nesse processo aí, no aprendizado de vocês. Sabemos que somos os pioneiros aí e vemos isso como um reconhecimento. Talvez seja numa etapa ainda que né, tudo ainda não tenha se acertado, mas estamos felizes em colaborar nesse processo e com certeza sei que também no futuro vão ter outras oportunidades na quais a gente possa se encontrar. Vamos sim. Legal, show de bola. Obrigado mais uma vez aí. Até mais. Valeu. Obrigadão.